Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Sintonia Verde. Hoje como tema, Em Busca de Outra Racionalidade. Para começar o programa, vamos assistir o vídeo Sustentabilidade e Conscientização da WWF. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your feet. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. Put your hand up your back, rat-a-tat, at the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Together, work about it makes the world go round. Talvez fosse bom pensar nos outros antes de acabar com toda a água. Ajude a salvar o planeta. Use apenas a quantidade de água necessária. Lâmpadas de baixo consumo gastam 1/5 da energia das lâmpadas comuns. Ajude a salvar o planeta. Use lâmpadas de baixo consumo. Quanto mais carne comermos, maior a quantidade de vacas produzindo gases estufa.
Ajude a salvar o planeta. Tenha uma alimentação balanceada. Muito bem, assistimos a esse vídeo da WWF, com algumas ilustrações, desenho animado, que são provocativas justamente em propor novos jeitos, novos comportamentos, novas atitudes, até criando hábitos que sejam sustentáveis em relação à água, em relação a todo o patrimônio da natureza, aos cuidados necessários. Sem dúvida, estamos aqui chamando a contribuição de várias entidades, vários centros de estudos, de pesquisa e que elaboram seus vídeos, documentários, seus livros, suas interpretações sobre o momento tão crítico a que estamos cruzando, a que estamos passando. Muito bem, a indicação de leitura de hoje é o livro de Anthony Giddens, A Política da Mudança Climática. Esse livro aqui, A Política da Mudança Climática, de Anthony Giddens, é um livro que vale muito a pena ler porque ele nos coloca, esse autor inglês, que foi assessor do primeiro-ministro Tony Blair, um sociólogo, na qual eu utilizo um conceito que ele trabalha, que é chamado de alta modernidade. Ele, nesse livro, destaca o problema das mudanças climáticas a nível mundial e suas análises. Vamos pegar um parágrafo desse autor para poder nos ilustrar nesse momento do programa. Diz o autor: os direitos das gerações futuras devem ser incorporados aos processos democráticos padronizados. Muitas vezes, os ambientalistas reforçam suas discussões sobre a mudança climática formulando uma pergunta retórica: o que diremos aos nossos filhos quando eles perguntarem daqui a 50 anos como podemos deixar que ocorressem tais danos se sabíamos que era quase certo que eles iriam acontecer? Veja, eu vou repetir essa questão que Anthony Giddens nos chama a atenção. O que diremos aos nossos filhos quando eles nos perguntarem daqui a 40, 50 anos como podemos deixar que ocorressem tais danos se sabíamos que era quase certo que eles iriam acontecer? Essa, no entanto, não deveria ser uma pergunta isolada, e sim parte daquilo que nós perguntamos regularmente, como uma característica normal do processo democrático. Ela tem muitas implicações. Por exemplo, o debate sobre o petróleo e o gás natural diz respeito a quando os estoques disponíveis estarão reduzidos pela metade e, por conseguinte, em que data estarão praticamente esgotados. No entanto, poderíamos e deveríamos perguntar até que ponto nós, a atual geração, temos maior ou menor direito de destruir para sempre esses recursos naturais, sejam quais forem outras fontes de energias que se desenvolverão no futuro. Então, esse é o que chama a atenção Anthony Giddens na contribuição aqui para o nosso programa e nessa discussão sobre o aquecimento global, sobre as mudanças climáticas, o momento em que passamos. Como dizíamos, em busca de outra racionalidade, estamos centralizando esta questão nesse programa. O que podemos dizer é que vivemos um tempo de transição, um tempo de pensar novos mapas, novos designs, novos desenhos, um tempo possível, portanto, de pensar novas ideias. Sempre é possível pensar novas ideias, porque assim é a vida, essa concepção dialética, né, de que tudo tem um tempo determinado, então nós temos que pensar permanentemente. Ou seja, há novas fórmulas, novas formulações de pensar, de viver, de construir, de moldar a vida. Trata-se nesse pensamento de rever nossa maneira de habitar o mundo. E a partir daí, o que não fazer? Um certo dia, num debate
de uma dissertação de mestrado que participei na universidade, com um grupo de historiadores, eu coloquei uma questão que alguns deles até não gostaram muito, mas eu gostaria de repetir aqui a ideia. Eu disse, bom, mas para que serve a história muitas vezes? Talvez ela não se reduza ao que eu vou dizer, mas em parte sim. A história muitas vezes serve para nos dizer o seguinte, ou ela tem um sentido, não de serventia, mas de fazer refletir o que nós não devemos fazer. Ou seja, a história serve para nos mostrar muitas vezes o que nós não devemos fazer e daí sim poder imaginar o que podemos fazer. Já é importante saber o que não podemos e não devemos fazer. Agora, o que vamos fazer é que vamos sentar numa mesa e juntos dialogarmos, e junto construirmos através da imaginação, da criatividade, da inteligência, do pensamento e dos diálogos. E hoje é esse tempo, né? Esse tempo de pensar esses diálogos, né? De pensar, entendermos, olharmos, ouvirmos melhor a natureza que nos garante a vida. Nessa discussão, nesse debate, nesse diálogo, nessa mesa de conversações, podemos colocar aqui aquilo que Henrique Leff nos chama a atenção para criar um ambiente sustentável. Ele diz o seguinte, devemos superar a contradição entre a racionalidade econômica com a racionalidade ambiental. O que ele quer dizer com isto? O que ele quer dizer? Ou seja, estabelecer uma reflexão sobre a sustentabilidade a partir de um novo modelo de homem para a prática sustentável, inserindo valores humanistas à sociedade. Na sociedade contemporânea, segundo o autor, o pilar mais evidente da sustentabilidade é o econômico. E muitas vezes aquilo que no ESG é difundido hoje, ele se propaga com essa intensidade. Devemos ter um pilar equilibrado entre governança ambiental e econômico, mas o econômico sempre acaba ditando com maior autoridade, com maior poder, com maior significado. Então nós devemos prestar atenção nisso. Pensar e praticar a sustentabilidade de uma maneira completa e não apenas estimulando um desses pilares. Dizer o seguinte, racionalidade ambiental é a alternativa onde a sustentabilidade é evidenciada. Leff utiliza com o termo ecodesenvolvimento para um fenômeno no qual denomina como o caminho da mudança entre a racionalidade predominante, baseada no mercado, na economia, e a racionalidade ambiental. Assim, para ele, a racionalidade ambiental é um movimento contrário à razão baseada no cálculo econômico como critério predominantemente da racionalidade social. Ou seja, as formulações teóricas e práticas dos ambientalistas têm sentido prospectivo, buscando reorientar valores ao salientar a racionalidade ambiental. Mas, por outro lado, são normas que estabelecem políticas para construir uma racionalidade social e uma racionalidade ambiental vinculada e estabelecida dialogicamente com a racionalidade econômica. A racionalidade ambiental, para o autor, não diz respeito apenas à natureza, mas considera também a sociedade, ou seja, contempla o pilar social da sustentabilidade, ou o que chamamos nós de formulação de uma cultura sustentável que possa ditar os passos daqui para diante de nossa economia e de nossa relação com a natureza. Muito bem, vamos a um intervalo e já retornamos. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente.
Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339-0475 ou chame via WhatsApp 43-3339-0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Que lanche a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3087-5727. Avenida Sarro King, 825, Conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846-1970. Se preferir, ligue 3064-1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Muito bem, estamos de volta. Vamos ao poema de hoje. Aprender a humanização. Aprender a humanização. Aprender a educar, aprender a humanizar, aprender a vida. Aprender a aprender, como foi dito, porque posso mais. Aprender a pensar, aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a ser humano. Mas há um mundo a aprender. Aprender as capacidades, aprender a imaginação, aprender a criatividade, aprender a inovação. Também há um mundo a fazer, aprender a estar no mundo, aprender a conviver com o mundo, aprender a natureza, aprender sua finitude, raridade e beleza, aprender a vivenciar, aprender nossa finitude, aprender nossas limitações, aprender que somos seres colaborativos, aprender que necessitamos dos outros, aprender a compartilhar, solidarizar, aprender com a sensibilidade humana, aprender as verdades, aprender a negar as mentiras, aprender a bondade, aprender a negar o ódio, aprender a abraçar, aprender a dialogar, aprender a tolerar, aprender a perdoar, aprender a sorrir. Pois a vida é uma só, e de que nada dela portamos, senão a vida que levamos do legado que dela assentou. Muito bem, essa mensagem, devemos aprender a humanização, aprender a aprender sempre. Esta é uma questão que nós, seres humanos, não devemos colocar para debaixo do tapete, devemos evidenciá-la. Nós somos seres aprendentes e, portanto, temos essa capacidade de aprender e reaprender permanentemente, sempre buscar
buscar um novo, buscar outras formas, desde que elas sejam equilibradas, justas, solidárias, dialógicas, horizontalizadas, democráticas. Então essa busca do aprender é uma busca permanente. Dizíamos anteriormente no bloco onde falávamos sobre a racionalidade econômica e a racionalidade ambiental, de qual Henrique Leff nos chama a atenção. Lembrando que no encontro de Roma, com o tema que a ONU promoveu, com o tema Os Limites do Crescimento Econômico, já se ressaltava, nos anos 70 do século passado, portanto estamos tratando aqui de 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, já se alertava esse problema que haveria a necessidade de chegarmos num certo momento, estabelecer limites para esse crescimento econômico, para essa ordem econômica, para essa racionalidade econômica, porque isso poderia causar grandes problemas às futuras gerações. E as futuras gerações chegaram, estamos vivendo esse momento. Portanto, somos responsáveis por esse processo histórico que está sendo formado nesse momento. Por isso que a racionalidade ambiental, ela seria, nesse sentido, a condutora de um replanejamento da economia, que comporte o social, o ambiental como eixos centrais, e não apenas o econômico. Cabe ressaltar que a sustentabilidade, essa ideia sustentável que foi muito demandada e dada visibilidade pelas ecoconferências da ONU, as ecoconferências mundiais, emergiu praticamente na década de 70, com a Conferência de Estocolmo, em 72, com a preocupação sobre a utilização daquilo que eles chamavam de recursos naturais, como eu lembro, nós chamamos de patrimônio natural, ou patrimônio da humanidade, por partes dos sistemas econômicos e com as condições que se proporcionavam às gerações futuras. Por isso que uma racionalidade ambiental, ela seria condutora de um replanejamento da economia que comporte o social e o ambiental como eixos centrais. Tal replanejamento das organizações econômicas deveriam viabilizar seu impacto em uma sociedade diversa que abranja diversos cenários com o objetivo de checagem ao consumo mínimo desses recursos, desse patrimônio. Quer dizer, esse olhar volta-se a pensar e introduzir em todas as atividades humanas a sustentabilidade como fundamento. Vou repetir essa ideia. Esta proposta, esse olhar, chama atenção para que se possa, nesse período de travessia, que eu coloquei já no programa anterior e venho colocando ao longo do tempo nas ideias, de nós colocarmos a sustentabilidade como fundamento para construirmos todas as atividades humanas. O fundamento para construir, para edificar, para planejar, para caminhar as atividades humanas. A isso chamamos de estabelecer, no meio termo, para adiante, uma cultura sustentável, na qual já não temos mais que voltar ao passado, a formas que destruíam, a formas que impactavam, a formas que diluíam nossa existência humana e nos comprometia cada vez mais a reprodução para gerações futuras, para o habitar esse planeta tão belo, tão pequeno, tão raro, mas tão necessário de ser cuidado. Assim, a cultura sustentável, ou seja, com esse caminho da racionalidade ambiental, deve ser entendida como uma racionalidade alternativa de produção e, por isso, o mercado não pode ser o elemento central. Em suma, as teorias acerca da sustentabilidade, na qual defendemos como fundamento para realizar esta travessia, o equilíbrio é o elemento central de todos os fatores que compõem o ser e estar vivendo neste mundo de travessia para chegarmos a uma cultura sustentável. Por quê? Porque nós entendemos que esse período anterior ele é bastante marcado por um certo desencantamento de formas. Nós temos que reencantar as formas, reencantar as maneiras de viver o nosso mundo e não vivermos nesse desencantamento ou nessa escuridão. Agora nós precisamos de luz, de claridade, que possa orientar, determinar esses novos caminhos. Algumas dessas possibilidades anteriores devem ser revistas
perfeitamente, plenamente, outras esquecidas totalmente. E todas elas devem ser transformadas à luz desta alta modernidade, desse novo momento que nós queremos, que desejamos chegar. E aí nós vamos ter que descobrir outras formas, né? Portanto, devemos acreditar, buscar nessas possibilidades, mesmo que elas sejam difíceis ou invisíveis até esse momento. Nós estamos trabalhando com aquilo que ainda não foi evidenciado, com aquilo que não foi demonstrado. Existem experiências embrionárias que pipocam o mundo afora, mas ainda não é uma concepção hegemônica sobre a forma de ser e de viver. Essa busca é que nos perturba, né? Nos deixa, de certa forma, muitas vezes um passo adiante, dois atrás, três adiante, um atrás. São as questões, estratégias e táticas que nós devemos utilizar para atingir a esse momento, né, na qual será demarcado por novos conceitos, novos referenciais, né? Então nós devemos partir, devemos iniciar, dar os primeiros passos, estabelecer os primeiros voos, as primeiras caminhadas, os primeiros nados em relação ao outro lado, a um futuro. Devemos carregar, portanto, nessa trajetória esse desejo, essa vontade de transformar, de buscar entender esse equilíbrio entre a racionalidade econômica e a racionalidade ambiental, entre o que somos e o que é a natureza, e que nós somos a natureza que pensa em última instância. Como Diógenes, esse filósofo grego que andava com uma lanterna na mão à procura de um homem verdadeiro, nós estamos também buscando com uma lanterna uma orientação, uma nova luz que possa indicar caminhos e novas possibilidades diante de uma escuridão na qual passamos. Essa escuridão podemos chamar de aquecimento global, de mudanças climáticas que estão causando danos e perdas irreversíveis. E nós podemos reverter alguns processos, podemos ainda prolongar a vida humana neste planeta. Direi que estamos em busca de uma verdadeira forma que possa guiar um caminho de equilíbrio com a natureza. Por ora, vamos chegar a esse caminho de sustentável, trafegando pela sustentabilidade. Tentar, ou seja, o que temos que tentar, outras e novas formas. Num exercício do pensamento e das análises, verificar os problemas, os elementos que permitem outras formas de combinação. Qual economia desejamos? Aí perguntamos. Qual democracia, economia que desejamos viver? Que tipo de mundo queremos viver? Essa é a grande pergunta. Essa é uma das grandes perguntas que nós devemos formular. Pessoas solidárias, críticas, democráticas devem dizer o seguinte: que mundo desejamos viver? Que tipo de mundo desejamos construir? E nós estamos construindo esse mundo ou estamos nos distanciando dele, indo por outros caminhos que poderão trazer ainda mais problemas a médio e longo prazo? E aí, podemos dizer hoje que grande parte da humanidade vive nas cidades, sobretudo nas grandes cidades, e dizer qual cidade desejamos construir. Mais adiante falarei sobre um planejamento, uma plataforma que construímos ao longo do tempo, junto com vários pensadores, vários cientistas, várias pessoas que estudavam a urbanização e a relação com a sustentabilidade. Construímos uma plataforma chamada Cidade Mais, que vou apresentar a vocês num programa futuro, numa discussão que faremos com alguns convidados. Então, nós podemos dizer qual é a nossa relação com a natureza. E é com esta relação que temos hoje com a natureza que queremos conquistar isso? Ou devemos mudar? Por isso necessitamos apurar nossas metodologias, nossas teorias, nossas reflexões, nossas análises, nossos debates e nossos escritos. Muito bem, vamos a mais um intervalo, em breve retornamos. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça o mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente.
Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339-0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete samurai, pode ser. Boa ideia. Vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe, Oi, chegou o lanche? chegou, filho. Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia. Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinet.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet Zona Norte. Contate via WhatsApp 43 99156 394. Se preferir, ligue 3037 5727. Avenida Céu Quinde, 825, conjunto Semílimo, 5 conjuntos. Londrinet Zona Sul. Contate via WhatsApp 43 99846-1970. Se preferir, ligue 3064-1287. Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Cafezal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa. Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Muito bem, estamos de volta. Falávamos que essa busca pela sustentabilidade necessária nos coloca uma série de questões. Duas delas se destacam. A primeira é a possibilidade concreta de mantermos as condições de habitabilidade neste planeta. A segunda é a possibilidade de não cairmos na barbárie, ou seja, da autodestruição, dessa próxima sexta extinção causada pela própria existência humana, pelo próprio desígnio de poder, de dominação, na qual em curso está sendo demonstrado. Esta habitabilidade do planeta somente será possível se entendermos o sistema Terra e, desse entendimento, estabelecermos um equilíbrio entre as formas de produzir e consumir, sem comprometer o patrimônio natural, ou seja, toda a biodiversidade, micro e macro, água, terra e ar. Sem esse tempo, não poderemos entender o que essas realidades em nosso entorno, em nossa formação, querem nos dizer. Ou seja, sem esse tempo de pararmos e pensarmos o rumo que nós estamos tomando e agora pretendemos tomar um outro rumo, um rumo sustentável, nós não podemos definir melhor os padrões de produção e de consumo. E essa é uma questão que a ONU, como dizia, que as universidades, que as empresas, que os seres humanos que vivem no nosso tempo devem assumir, porque sem isto nós não teremos condições de afirmar que teremos um futuro. Ou seja, observar atentamente as formas de articulação, de organização e construção de consciências que se dão num determinado território e chão histórico, verificar e entender o que é repetitivo, o que é contraditório e o que é inovador. Essa é uma questão fundamental, entender o que é repetitivo, que se faz mais do mesmo, o que é contraditório, que criam tantas diferenças, tantas desigualdades econômicas, sociais, políticas e ambientais, e o que é inovador,
mas inovador que agregue, que seja sustentável, que seja um elemento que qualifique a vida neste planeta, que estabeleça uma melhor qualidade de vida nessa nossa relação entre os humanos com a natureza. Para entendermos essa questão da sustentabilidade, ou seja, podemos dizer que há 3 tipos de mundo em curso. Essa é uma ideia que aprendi com esse meu grande mestre, um dos meus grandes mestres, Milton Santos. Ele dizia o seguinte, e aqui eu estou pegando um pouco suas ideias e transformando na questão ambiental, da questão que nos preocupa neste programa, a levantar a todos vocês. Ele dizia o seguinte, 3 tipos de mundo estão em curso. O primeiro, o mundo tal como ele nos fazem ver, crer, que é fantasioso, isto é, aqueles que dizem, é assim mesmo, não há outra possibilidade, não há outra alternativa, basta trabalhar, nele você está inserido, assim foi, assim será. Ou seja, a presença do mundo alienado, coisificado, que não vê e tampouco discute a escassez e a finitude e as limitações, e dizer que o curso que está aí é perfeito, sempre foi assim e sempre será. Portanto, essa é a primeira visão. Vamos à segunda. A segunda visão diz, o mundo tal como ele é, perverso, desigual, injusto, impactante. O mundo regido por leis e formas que não permitem o exercício de alternativas que questionem a ordem. A visão de um mundo determinado, irredutível, irreversível. O que foi possível realizar com a modernidade, não há outra forma. Esta é a única forma. Assim sendo, o conhecimento atingiu sua perfeição com a previsibilidade estabelecida. O futuro já está dado, já se encontra delineado, desenhado. Será apenas o que vamos fazer, um reflexo do presente, um pouquinho mais aperfeiçoado do presente. Esta é a segunda visão. Vamos à terceira, e a qual nos interessa e a qual nós destacamos ao longo dos nossos programas Sintonia Verde. A terceira visão é o mundo como ele pode ser, como desejamos que seja. Sustentável, equilibrado, solidário, justo e democrático. Cabe construirmos esse mundo, é possível construir esse mundo, buscar alternativas. E aqui estamos construindo algumas trilhas, algumas brechas que aproveitamos do modelo anterior e que podem ser transformadas. Outras novas formas alternativas, inovadoras, criativas, que emergem do cotidiano. Então, esta é a questão. O mundo que nos fazem crer, o mundo da desilusão e o mundo que queremos construir. Ora, está aí uma escolha, está aí tudo sendo colocado hoje pelas mídias, pelos diálogos, principalmente nas redes sociais, essas visões de mundo. A nossa visão de mundo cabe nessa terceira colocação. O mundo que queremos construir, o mundo que desejamos construir. Isso nos coloca em situação de uma educação permanente para a sustentabilidade, pois os desafios e as negações são muitas. E nós temos muitas resistências, ou pela ignorância, ou pelo não entendimento, ou pela própria resistência de dizer, não, o mundo é assim mesmo. E nós queremos dizer que o mundo não é assim, o mundo é um construto. E nós queremos construir um mundo sustentável, se deve nesse diálogo de teorias e de práticas, de pensamento e de ação que se constrói a partir de hoje para o amanhã. E vão se edificando. Temos que avançar muito no discurso e na prática sustentável. E muitos desafios temos pela frente. Nós chegamos, eu diria, numa encruzilhada civilizatória, tentando já fechar o programa de hoje. Em todas as dimensões da vida econômica, social e política e, sobretudo, ambiental. Essa encruzilhada está presente. E por isso que nos debruçamos para encontrar teorias explicativas desse contexto e que possa contribuir, propor alternativas e como entender e decifrar esses desarranjos dos processos que ampliam as contradições na vida neste planeta. Este é um enorme desafio. Assim como hoje sabemos que o universo encontra-se em expansão, também podemos imaginar que o pensamento e a crítica
também encontram possibilidades de expansão, possibilidades de imaginar o amanhã, de imaginar outras formas, outros modelos, outras maneiras de habitar. Ou seja, maneiras que não haja fronteiras, nem muros, nem preconceitos, nem estupidez, maneiras que possam reter o pensamento, aprisionar o pensamento, nos engessar em formas, em condicionamentos que dizem: não, eu não consigo, eu não posso. Sim, eu posso, eu consigo. Então não há só um caminho. Também entendemos dessa forma, um jeito apenas. Há possibilidades de futuro. Claro que nós estamos aqui tentando tratar das possibilidades de futuro dentro das trilhas da sustentabilidade. Assim, o futuro não é uma extensão do presente, pois assim faríamos mais do mesmo e tudo permaneceria igual. O futuro é, para nós, uma nova formulação de equivalência de conhecimentos científicos, do senso comum aperfeiçoado, no encontro de outras maneiras ainda não experimentadas pelos seres humanos. E aqui está um quadro apresentando para vocês de como nós temos que enfrentar essa dicotomia que existe dentro da própria condição humana nas visões de mundo. Se chama aqui Como Conhecer o Homem para Conhecer as Nossas Atividades. E que somos, ao mesmo tempo, somos Homo sapiens e Homo demens. Somos a sabedoria e somos a demência. Somos homens ludens e somos o labor. Somos a alegria, a diversão, o lazer e somos o trabalho, a dificuldade, a busca, o suor. Somos ao mesmo tempo mitológicos e somos ao mesmo tempo seres econômicos, racionais. Somos homens poéticos e ao mesmo tempo somos prosaicos, extremamente pragmáticos, extremamente racionais. Se poético significa que somos seres com uma razão sensível. Então veja, essa questão de o homem ser ao mesmo tempo um ser diabólico, que desagrega, e um ser simbólico, que congrega. Por isso que somos seres complexos. Então trabalhar sobre o entendimento dessa nossa condição humana é uma busca permanente na qual estamos tentando fazer ao longo desses programas Sintonia Verde. E o programa de hoje se encerra nesse momento e com este quadro para vocês todos poderem pensar. Até mais, até o próximo programa.